Hoje, o dia foi marcado no Twitter, entre outras coisas, por uma hashtag que subiu ao Trending Topics. Lula, grande líder. Quando você clica na hashtag, eu vou até compartilhar com vocês aqui, Lula, grande líder, e algumas fotos, Lula, grande líder, né? Antes de falar do mal do Lula, me traga dados socioeconômicos de que outro governo foi melhor e tal. Fica a dica, Lula, grande líder, mais uma postagem falando Lula, grande líder. Todas essas pessoas registraram nas suas postagens Lula, grande líder, as palavras Lula, grande líder, e alguma foto, alguma mensagem, né? Daí tá lá, né? Trending Topics, o Lula, e tal, e grande líder, e eu já fui logo falar, o que é que tá acontecendo, gente? Tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui procurar a matéria essa aqui, que tá na sua tela, vou colocar agora aqui. Líder do governo Bolsonaro no Congresso chama terceira via de acostamento, mostra ceticismo com Moro e aponta Lula como um fenômeno. Esse aí é o suposto líder do governo Bolsonaro, Eduardo Gomes. O senador e líder no Congresso, Eduardo Gomes, líder do governo, afirmou ontem em um grupo de empresários que a terceira via é um acostamento e se mostrou cético sobre a candidatura de Sérgio Moro. Na verdade, esse ceticismo sobre a candidatura de Sérgio Moro, ele parte até mesmo do próprio Moro. Eu acho que nessa altura do campeonato, nem mesmo o Moro acredita em si mesmo, né? Porque o subconsciente do Moro faz ele todo dia dar uma prova contra si mesmo lá no Twitter. Depois que a gente fez uma campanha Pare de se incriminar Moro, parece que ele deu uma estacionada lá, né? Mas aí prossegue aqui, da seguinte forma, aspas aqui pro Gomes. Com todo respeito, se o presidenciável Sérgio Moro está tendo dificuldades para conversar com o Podemos, imagina com os outros partidos. Aí fica difícil. Ele afirmou isso, como eu disse a vocês, em um evento do grupo Esfera Brasil em São Paulo. Para esse senador, os candidatos terão dificuldades para conseguir ocupar espaços de Jair Bolsonaro e de Lula nas eleições presidenciais. Ou seja, os representantes da terceira via, Ciro Gomes, João Dória, Sérgio Moro, né? Eles não conseguem ocupar os espaços. O espaço eleitoral, né? O eleitor que vota no Lula não tá deixando o Lula para votar no Sérgio Moro, nem Bolsonaro, etc. Então ele fez essa afirmação e prossegue dizendo o seguinte: os elementos todos dão condições para que estes dois não percam espaço. Para uma terceira via, precisava utilizar o fenômeno da união e cooperação. O líder do governo Bolsonaro mencionou as alianças de Bolsonaro com os partidos do Centrão, com o PP, PL, republicanos, e a força de Lula e do PT para considerar que os dois serão os mais competitivos no pleito, ou seja, as eleições para 2022, presidenciais. Segundo ainda o líder do próprio governo Bolsonaro, Bolsonaro também tem as redes sociais e Lula é um fenômeno político, entre aspas. O Lula é um fenômeno político. Foi a Eliane Cantanhede, foi que falou que o Lula é o maior político do mundo? Também outros presidentes de outras nações que o receberam falaram que ele é um fenômeno político. E veja, eu sempre faço questão de lembrar disso. Isso independe de você gostar dele ou não. Abri a live falando. Para que você seja grande, primeiro você precisa saber reconhecer as qualidades das outras pessoas. E para que você seja melhor ainda, reconhecer as qualidades dos seus adversários. Quanto mais você acha que o Lula é bandido, mais cabe a você reconhecer que ele realmente é o cara. Porque se você imagina, o cara é bandido, né? Isso na cabeça do Bolsonaro. E ainda assim, ele tá na liderança das pesquisas. O cara foi perseguido pela Lava Jato durante 5 anos. Tinha um programa na televisão, em horário nobre, na maior emissora do país, que deviam naquela época até ter trocado o nome de Jornal Nacional para Jornal Anti-Lula, todo dia fazendo a mesma matéria, repetindo a mesma coisa, a mesma semântica, e o homem ainda tá vivo. Então você tem que reconhecer que tem uma coisa ali que não tem jeito. E talvez, quando você passar para esse reconhecimento e for atrás das causas desse fenômeno, você talvez entenda um pouco mais sobre pobreza, né? Talvez você entenda um pouco mais sobre o que o Lula significa para a esperança das pessoas que não conseguiram passar para a classe média naquela época do governo do Lula. Porque, veja, naquela época, de novo, goste você ou não, o pobre, faminto, aquele que não tinha nada, ele melhorou para um pobre. O pobre, que já tinha alguma coisa, ele virou alguém equilibrado. Aquela pessoa equilibrada, que já tinha um carrinho na garagem, mas que matava cachorro a grita ali, ele virou um classe média, um neo-capitão do mato. Aquele que não reconhece de jeito nenhum que foi o Lula que ajudou ele. Por quê? Porque do ponto de vista dele, ele estava trabalhando há 30 anos. Porra, há 30 anos eu trabalho para ter alguma coisa na vida e não tenho nada. De repente essa coisa apareceu, por que eu vou falar que foi o governo que me deu? Fui eu que ganhei. Ele não vê que sim,
Existe uma convergência de esforços ali. Você trabalhou durante 30 anos e por isso você conseguiu virar um cara que agora tem um carro para você, para sua esposa, que seu filho estuda na faculdade particular, que você tem um limite no cartão aí de 10 conto, que você tem cheque especial, que você viaja no Natal em vez de ficar assando espetinho, frango extra para poder dar para os outros que não quer cozinhar em casa. Graças ao seu trabalho, você conseguiu sair para essa fase. Mas não foi só graças ao seu trabalho. Você tem que lembrar também que graças ao seu trabalho você estava 30 anos fazendo a mesma coisa e não estava dando certo. E digo mais, nos primeiros 15 anos desses 30 anos você fazia mais, que tinha mais gás, mais energia, mais disposição, mais fé que ia dar certo. De repente, o que foi que mudou? Mudou o governo que criou os caminhos para que você conseguisse percorrer essa estrada. Um governo que focava na redistribuição de renda e a criação de oportunidades. O governo que acreditava na mudança da qualidade de vida do pobre. Não, como é que era o mantra deles? Tá dando vontade de rir. Vamos crescer o bolo para dividir depois. E digo isso porque era o mantra deles. Os ricos daquela época, os administradores públicos ricos, falavam, não, pobre não tem vez agora. Porque primeiro é preciso crescer o bolo, ou seja, enricar os ricos, para que depois esses ricos tragam condições para os pobres. Mais fácil acreditar em Papai Noel do que numa balela dessa. 500 anos e nunca fizeram isso. Por que esperar mais 4, né? Então veio um governo que pavimentou a estrada para você percorrer com seu carro. E essa foi a mudança que Lula proporcionou. O pobre de Maré Desi reconhece que foi o Lula. O não tão pobre de Maré Desi reconhece que foi o Lula. Mas o neocapitão do mato, esse que já se vê na visão dele, ele tá mais próximo do rico do que do pobre, mas não tá. Eles falam, aqui, mané, Lula, quero nem papo com esse Lula. Lula nem conheço, nunca nem vi. Quem é? Nunca nem vi, tem a raiva. Voltando aqui pra matéria. Quando você for fazer a sua investigação CSI para descobrir por que o Lula é um fenômeno, é isso aí que você vai encontrar. A esperança que o povo tinha no Lula, essa esperança foi correspondida. É claro, muitas pessoas se sentiram traídas com a Lava Jato, com as divulgações políticas da Lava Jato, mas essas pessoas, boa parte delas já entenderam o que aconteceu e voltaram lá para aquela fase de esperança. Aí, dois fenômenos, né? O senhor está sendo confrontado com as novas realidades sobre a Lava Jato e a água tá batendo na bunda de novo. Aí fala assim, porra, era tão eu que eu me fudi de novo, né? E aí vem a gente e explica. Junta esses dois fenômenos, o cara começa a ter esperança no Lula de novo. Então o Champs fala aí, o Champs do governo Bolsonaro, fala que Lula é um fenômeno político e um grande líder, com 2 mandatos e 2 governos reeleitos, tá? E esse era o fim da matéria. Em síntese, novamente, o Bolsonaro tá irritadíssimo, ele não tolera esse tipo de coisa. No bolsonarismo, você é 100% Bolsonaro, daquele nível mesmo de filme, de caricatura. Beija minha mão, beija o meu anel aqui, prova a sua lealdade, né? Ou você assim ou acabou, é subserviência total. E como eu disse no começo, isso vem de uma falta, né, de uma percepção que eles mesmos têm que são impostores. Então eles vêm não deixando margem para isso, para qualquer divergência. Daí vem o líder do governo Bolsonaro no Senado, no Congresso, e fala assim, pô, o Lula é um grande líder, é um fenômeno. E fala isso para um evento de empresários, hein, um grupo de empresários. É lógico que o Bolsonaro fica surtado, fica possesso. Esse é o grande evento aí do final da tarde, embora tenham ocorrido muitas outras coisas. Beleza? Muito obrigado. Vamos seguir com as notícias. Um abraço. Fui.